você abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26. Amém? O tema da nossa conferência é família, plano eterno de Deus. Diga comigo, família. Plano eterno de Deus. Nós vamos falar sobre família durante esses dias. E eu creio que Deus vai ministrar muito ao seu coração. Palavra do Senhor, eu não vou ler todo o texto, eu vou ler parte de alguns versículos para nós ganharmos tempo. E diz assim a palavra do Senhor: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criaram. Deus os abençoou, Ele lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Diga assim, tudo era muito bom. Glória a Deus. Deus criou todas as coisas, sim ou não? Criou o firmamento, criou a terra, criou os mares, todo tipo de plantas, criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, criou todos os seres vivos, e a Bíblia diz que Ele olhou e viu que era bom. Mas aí Deus foi lá e decidiu criar o homem, à sua imagem e semelhança. E depois que Deus criou o homem, a palavra diz que Deus olhou e viu que era muito bom. Diga assim para o seu irmão aí: Deus criou o homem, Deus criou o ser humano, e viu, e observou, e asseverou que era muito bom. Deus gostou de ter nos criado. Deus gostou muito de ter nos criado. E aí você pode dizer assim: Deus gostou de ter criado o homem, a mulher ainda não tinha sido criada. Queridos, quando você vai lá no original, no hebraico, você vai ver que essa palavra está se referindo ao ser humano e não ao homem masculino. Amém? Então, quando Deus criou o ser humano, Ele gostou de ter criado o ser humano. Ele ficou feliz, Ele disse que era muito, muito bom. Qual é o propósito de Deus para a criação do homem? Qual foi o propósito de Deus ao criar o homem? Quando você para pensar sobre isso, qual é a resposta que vem ao seu coração? Um dos principais pontos de questionamento das pessoas, muitas vezes até cristãos, servos de Deus, né? Vivendo verdadeiras crises existenciais. Você conhece alguém que está vivendo uma crise existencial? Uma crise existencial vai muito, mas muito além desses problemas cotidianos que nós vivemos. Uma crise existencial, ela, na verdade, se dá a respeito do sentido da vida. Quando a pessoa começa a questionar: qual é o sentido que tem a minha vida? Qual é o objetivo da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Por que eu existo? Essa é uma crise que muitas pessoas vivem, passam por ela. E é uma crise que gera muita ansiedade, cansaço físico, cansaço mental, desânimo, pessimismo, distúrbio do sono e muito mais. As pessoas chegam nos consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, muitas vezes por causa dessa crise existencial, porque não compreendem o objetivo de suas vidas, estão em crise porque não vê sentido. Mas sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes nós entramos nessa crise porque nós não conhecemos o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Diga assim para o seu irmão: você precisa conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Tem pessoas que têm um senso de identidade muito aquém. Muito aquém.
não sabe quem é, não sabe a que veio, não sabe de onde veio, não sabe para onde está indo, não sabe o que quer, não tem decisão e entra em crise por causa disso. Não vê sentido na sua vida. Carl Rogers, um grande teórico da psicologia, vai dizer que essa falta de sentido da vida é um dos maiores motivos dos problemas dentro de uma família. Uma criança institucionalizada, uma criança que vive dentro de uma instituição, porque foi tirada do meio da família, foi tirada do ambiente familiar, porque vivia num ambiente violento, vivia debaixo de violência doméstica. Isso é muito menos pior do que não saber o sentido da sua vida. Eu achei isso absurdo. O próprio Carl Rogers achou um absurdo. Ele ficou tão revoltado com essas pesquisas que ele abandonou os estudos dele, ele guardou os estudos dele por muitos anos. E só depois de muitos anos ele foi voltar a estudar esse assunto, porque ele ficou revoltado quando descobriu que a falta de sentido da vida é mais problemática do que ser criado num ambiente violento, do que ser abandonado pelo pai, pela mãe, do que viver debaixo de violência num ambiente instável. Diga misericórdia. Eu preciso conhecer o objetivo da minha vida. Porque foi que Deus nos criou. Deus nos criou para ser sua família. Amém? Olha que coisa linda, Deus nos criou para ser sua família. Deus criou o ser humano para ser a sua família. Romanos 8, 29, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus criou os seres humanos para ser sua família. Jesus é o primogênito dessa família e nós somos os seus irmãos. Diga, eu sou irmão de Jesus. Eu sou irmã de Jesus. Ele é meu irmão mais velho. É o ruim de irmão, hein? Olha só que coisa linda. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro, entre muitos irmãos. E sabe o que é interessante? Deus não sonhou com poucos filhos, ele sonhou com muitos filhos. Diferente dos pais de hoje, Deus sonhou com muitos filhos. Efésios 1,4 diz assim, porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente. A prova de que Deus nos criou para ser sua família é que fomos criados à sua imagem. A prova de que você é um filho de Deus, a prova de que você foi criado para ser família de Deus, que você foi criado para ser irmão de Jesus, é que você foi criado segundo a imagem de Deus. Os animais foram criados segundo a sua, diga assim, espécie. Os animais foram criados conforme a sua espécie, mas o homem foi criado conforme a espécie de Deus, ou seja, de acordo com a sua natureza. Esse é o mais elevado complexo espiritual. Isso é muito difícil para a gente entender. E Paulo, se você quiser compreender melhor sobre isso, comece a estudar as cartas de Paulo, porque Paulo falou muito sobre isso, sobre esse mistério de termos a natureza de Deus. Que negócio é esse? Eu, um ser humano, pecador, falho, tenho a natureza de Deus? Sim, precisa ter se quiser ser filho de Deus. Filho precisa ter um registro para provar quem é seu pai, sim ou não? Ah, eu sou filho do fulano de tal, prova.
Antigamente era muito difícil, não tinha o DNA, né? Não tinha o DNA. Mas hoje tem o DNA. Faz lá o DNA para provar quem é o Pai. Então, a natureza de Deus em nós é o DNA que prova a nossa paternidade espiritual. Então, os animais foram criados segundo a sua espécie, mas diga, eu fui criado segundo a espécie de Deus. Olha o que diz Gênesis 1:21. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas em conformidade com suas muitas espécies. E todas as aves também de acordo com suas espécies. E disse Deus que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Lá em Gênesis 1:26, então Deus determinou, façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Amém? Você foi criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Paulo diz que nós fomos criados não só à imagem e à semelhança de Deus, mas também à glória de Deus. O homem não é só a imagem de Deus, mas também a glória de Deus. Diga assim, eu sou a glória de Deus. Eu sou a glória do meu Pai. Filho, você é a glória do seu Pai. Você é o orgulho do seu Pai. Os meus filhos são o meu orgulho. São a minha glória, são a minha alegria. E nós somos a glória de Deus, a alegria de Deus. Será que Deus tem prazer na sua vida? Se faça essa pergunta, se Deus se alegra com você, se Deus tem alegria em você, se Deus tem prazer em você, se Deus tem deleite em você. Porque é assim que o filho deve ser. De todas as criaturas que Deus fez, querido, de todas. Eu estava lendo um comentário hoje do Ainer Grundy, e ele diz que de todas as criaturas que Deus fez, apenas do homem diz ter sido criado à imagem de Deus. E ele diz que o fato de que o homem é feito à imagem de Deus significa que o homem é como Deus. E o homem representa Deus. Você deve ser representante de Deus. Para este homem, Wayne, ele diz que Deus sonhou e planejou criar alguém como ele, igual a ele, idêntico a ele, com as características dele. Qual é o conceito de imagem e semelhança? Essas duas palavras, imagem e semelhança, elas são usadas em pares no texto por uma razão, por possuírem conceitos muito semelhantes. Quando você vai lá no hebraico, a palavra hebraica para imagem é tsalem, e a palavra para semelhança é demut, e querem dizer quase a mesma coisa. Forma uma estrutura poética no hebraico chamado de paralelismo, onde a segunda palavra do par está fortalecendo, reforçando, expandindo a primeira. Então, quando Deus diz que nós somos a imagem e semelhança, a palavra imagem está expandindo, confirmando, atenuando o conceito de semelhança. É claro, queridos, nós não estamos falando aqui de uma imagem e semelhança física, palpável, porque a Bíblia diz que Deus é espírito, amém? A Bíblia diz que Deus é o quê? Espírito. O espírito não tem forma física. Então, você não é a imagem física, você não é a semelhança física de Deus, não. Ainda que eu, Márcia Barcelos, acredito
Que Deus deve ter uma forma bonita, assim igual nós. Espírito não tem forma física. Ele pode ser uma bola de luz, igual as pessoas dizem que vem. Mas ele pode ter essa forma que nós conhecemos, mesmo espiritual. Isso sou eu que estou dizendo, viu, gente? Não vai dizer por aí que a apóstola falou que Deus tem uma forma física, porque isso não se confirma teologicamente. Eu não tenho nenhum livro escrito, eu não tenho nenhum, como é que eu vou dizer? Bom, eu não tenho respaldo para dizer isso, mas eu gosto de imaginar Deus com uma forma que nós temos. Amém? E você, né? Mas talvez isso seja coisa da nossa mente. Mas um outro teólogo vai dizer que Tselem deriva de uma palavra curta chamada Tzel, que significa sombra. Então, quando raios de luz caem sobre qualquer coisa, uma sombra, uma Tzel aparece perto dela. Todo mundo sabe o que é uma sombra. De acordo com a Bíblia, um ser humano é nada mais do que uma sombra de Deus. Uma sombra que reflete de diversas formas a perfeição e a beleza divina. Então, quando você olha para o ser humano, de alguma maneira, esta sombra de Deus reflete a beleza de Deus, a graciosidade de Deus. Você deve refletir a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a beleza de Deus. Amém, queridos? Quando você olha para o seu irmão, você deve vê-lo como uma sombra, como uma Tzel de Deus. A luz bate sobre ele e reflete essa beleza de Deus. A verdade, queridos, é que o homem veio, a terra veio a existir compartilhando algo da natureza divina. Você compartilha algo da natureza divina. Amém? Você tem algo de Deus em você. Há algo espiritual em você, há algo de Deus em você. Olha, o homem veio à existência compartilhando algo da natureza divina. E em Cristo, em Jesus Cristo, esse algo, essa imagem, ela é gradualmente melhorada a cada dia. Amém? A ponto dos salvos em Cristo Jesus virem finalmente a compartilhar da natureza divina. Claro que num sentido finito, mas real. Real. Os salvos em Cristo Jesus precisam crescer para a salvação e manifestar o caráter de Cristo a cada dia, como família de Deus. Esse é o propósito de Deus. Esse conceito de imagem é que te faz entender que você é filho de Deus. Amém? A prova de que fomos criados para ser sua família é que fomos escolhidos desde a eternidade. Primeiro, é que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Segundo, é que você foi escolhido, você foi eleito desde a eternidade. Antes de todas as coisas, Deus já estava sonhando com você. O que Paulo escreveu aos Romanos que nós já lemos? Aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Efésios 1:4, Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença e em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então, nós podemos afirmar com toda convicção que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos e filhos semelhantes a Jesus, para a glória dele. Amém? Digo, o propósito de Deus é ter uma família grande. Os casais de hoje não querem ter uma família nem pequena. Mas sabe o que Deus me disse hoje? Que você, pai, precisa começar a sonhar com seus filhos. Deus me disse assim, eu quero pais
que sonhem com seus filhos, que sonhem com suas famílias. Hoje aconteceu algo engraçado comigo, porque Deus falou comigo de 3 maneiras. Eu estava ali orando e Deus estava usando a Catiúcia para falar no ouvido, a pastora Ângela para falar no outro, mas enquanto elas falavam, Deus usava elas para falar comigo, Deus também estava falando comigo uma terceira coisa. Você consegue assimilar 3 informações ao mesmo tempo? 3 coisas ao mesmo tempo? Enquanto Deus usava uma para falar sobre um assunto, algo que eu estou orando, Deus usava outra para falar algo sobre os meus sentimentos, e enquanto isso Deus me dizia algo para falar para você. Eu dizia, Deus, minha mente está confusa, são 3 coisas, eu preciso gravar as 3. E aí Deus me disse, fala aos homens que eu quero pais que sonhem com seus filhos, que sonhem com suas famílias, que estejam dispostos a fazer qualquer coisa pelas suas famílias. Eu acredito que nós temos pais muito egoístas hoje. Desculpa, querido, me perdoa, mas se não houvesse pais egoístas aqui, Deus não estava mandando eu falar isso para você. Deus está dizendo para você, pai, para você, homem. Deus me falou para falar para os homens, não foi para as mulheres, como mães. Deus me disse para falar para os homens, que Deus quer homens, pais, que sonhem com seus filhos e que estejam dispostos a sacrificar alguma coisa por eles. O que foi que Deus sacrificou por nós, família? Deus sacrificou o seu filho unigênito. Ele tinha um filho, mas ele queria muitos filhos. Ele queria uma família grande. E por isso ele sacrificou um para ter muitos. O que você está sacrificando pelos seus filhos? Deus te entregou filhos para cuidar. Deus te entregou filhos para educar, mas principalmente para amar. Quanto tempo, pai, você passa se dedicando ao seu filho? Quanto tempo você fica com ele, você ouve o que ele tem a dizer? Sabe por que muitas meninas estão se prostituindo? Porque não tem pai. Porque o primeiro homem da vida de uma mulher é o pai. A presença do pai é tudo para uma família. O que você está fazendo pelos seus filhos? Quanto tempo você investe orando por eles? Homens, quanto tempo você investe orando pelas suas filhas, pelos seus filhos, protegendo os seus filhos, amando os seus filhos? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da predestinação e do livre-arbítrio. Existem 2 correntes de pensamento que divergem há séculos e dividem as opiniões doutrinárias, né? O calvinismo e o arminianismo. Os calvinistas, adeptos da doutrina da predestinação, e extremamente deterministas, vão dizer que Deus já predestinou, já preordenou aqueles que serão salvos e aqueles que não serão. Por outro lado, os arminianos, né, adeptos da doutrina do livre-arbítrio, não vou dizer extremamente humanistas, mas bastante humanistas, colocando praticamente na mão dos homens a mais importante decisão de suas vidas, vão dizer que Deus já previu, Deus já sabia quem é que seria salvo e quem é que não seria. Não quer dizer que ele determinou, mas ele já sabia. São 2 opiniões que se divergem há anos e vão continuar divergindo. Vão continuar. Eis a grande questão. Fui escolhido? Eu escolho ou sou escolhido? Diga para o seu irmão, e aí? Você escolhe ou é escolhido? Você escolheu Deus ou foi Deus que te escolheu? Você resolveu fazer parte dessa família ou foi Deus que decidiu que você faria parte dessa família? E aí, como é que é esse negócio? Queridos, nossa mente está formatada para aceitar e defender um desses 2 pensamentos. Uma dessas 2 vertentes. Porém, se você se debruçar sobre esse texto, você vai ver que ele não está falando nem de uma coisa nem de outra. Ele nem está falando que Deus escolheu uns para ser salvos e outros para se perder, e nem que Deus já sabia quem seria salvo, ainda que ele já sabia, né? Mas
Claro, Deus sabe de todas as coisas. A verdade é que a nossa mente não pode ser tão rígida. Nossa mente precisa estar aberta para navegar nesses dois conceitos, ainda que eles pareçam divergentes. A gente precisa ter a mente aberta para buscar luz do Espírito Santo para entender esse negócio. Somos predestinados, escolhemos, como é que é? Fazemos parte dessa família por preordenança de Deus? Ou foi nós que escolhemos? Como é que é isso? A ideia de conhecimento prévio, querido, não é usado nesse texto. E nem de predestinação, pelo contrário. O que está em vista aqui? O conhecimento amoroso ou preocupação e eu não dou conta de falar essa palavra, gente. Fala aí para mim. Familiaridade. Consegui. Então, o que está em pauta aqui é isso. É a preocupação amorosa de Deus, é essa questão da familiaridade para com os entes amados. Aqueles que seriam amados por Deus, Deus já conhecia de antemão os filhos, sabe por quê? Porque Ele já sonhava com eles. Ele já sonhava com uma geração de filhos numerosa. Se você for ler a Bíblia, você vai perceber que Deus sempre está falando de família, de gerações. Que Deus tinha uma preocupação com as gerações. Durante muito tempo, Deus ia falando com o pai, depois com o filho, depois com o neto. Deus ia acompanhando a família. Então, olha, a tradução inglesa de Williams, que quem estuda a Bíblia sabe que é uma tradução muito fiel ao texto original, né, diz nesse ponto, olha, pois o texto lá nessa versão de Williams diz assim, ó, pois aqueles em quem fixou de antemão seu coração e assinalou como seus. Olha só, o coração de Deus estava fixado em você, de antemão, antes de você existir, Diogo. O coração de Deus já estava te amando. No coração de Deus já existia amor e preocupação com a sua vida. Você entende isso? Você compreende o quanto isso é poderoso e grandioso? Será que você já ama seus filhos antes mesmo deles existirem? Você já sonha com eles? Você já imagina eles correndo na sua casa? Você já imagina o quanto terá que sacrificar por eles? O que terá que fazer por eles? Sim ou não? Então, esse conhecimento anterior é uma espécie de amor previamente determinado. E é justamente esse amor que faz com que o Senhor nos eleja como seu, como povo seu, como filho seu. Foi justamente esse amor, por causa desse amor, que Jesus veio para morrer e congregar todos os filhos de Deus dispersos pelo mundo. João, capítulo 11, versículo 50, diz assim, nem considerais que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo, e não pereça toda a nação. Por outro lado, ele não revelou isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só povo os filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo. Quando você lê esse texto, talvez você se apegue ao fato do que o sumo sacerdote estava dizendo. Mas o finalzinho do texto tem algo poderoso para nós. E não somente o sumo sacerdote, quando estava julgando Jesus, ele disse, olha, é melhor a gente matar um homem só por todo mundo, é melhor que um morra só por todos. Ele nem sabia, mas ele estava profetizando. Ele nem entendia o que estava dizendo, mas ele estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. Mas aí o apóstolo diz assim, não somente por aquela nação, que é a nação de Israel. Ele diz assim, mas também para congregar em um só povo os filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo. Tem muito filho de Deus espalhado pelo mundo. E que precisa ser congregado, reunido ao povo de Deus. Amém? E você, irmão de Jesus, terá que fazer alguma coisa por isso.
Você, irmão, vai ter que trabalhar por isso. Amém? Concluindo, querido, a paternidade se dá como prova do grande amor de Deus. 1 João 3,1, vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E, em realidade, somos filhos de Deus. Diga assim, na verdade, nós somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E tudo que tem nele, essa plena confiança, e todo o que tem nele, essa plena confiança, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Então a paternidade é uma prova de amor. Só tem filho quem tem o coração para amar. Quem tem um coração largo, alargado para amar. Tem pai que não ama seus filhos, abandona seus filhos. Mas esse não é o propósito de Deus para a família. Um dos maiores problemas do Brasil é a orfandade. Filhos órfãos de pais vivos, pais que não se preocupam, que não sacrificam, pais que não oram pelos filhos, pais que não amam os filhos, pais que não abraçam seus filhos, pais que não fazem nada pelos seus filhos, que não investem tempo na vida dos seus filhos. E muitas vezes cobra alguma coisa. Então, a prova da nossa paternidade em Deus é o amor dele. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. A ponto de ser, diga assim, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Estou sendo compreensivo? Amém. Às vezes eu acho que faz parte do meu caráter, viu, gente? Às vezes eu acho que você não está entendendo, eu vou intensificando a minha voz, porque eu quero que você entenda. Eu quero que você compreenda, Gilvan, como é grande o amor de Deus. Como Deus sonhou com você antes de você estar aqui. Talvez alguém olhou para você e falou, esse aí, isso aí não dou nada por ele, isso aí não vale nada. Mas Deus já sonhava com você. Deus já sabia quem você seria. Deus já sabia que o amor dele no seu coração faria de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, generoso, misericordioso, abençoador. Mesmo que ninguém tenha sonhado com você, mesmo que ninguém tenha dado nada por você, Deus já te via. Deus já te amava. Deus já sacrificava por você. Amém? Olha que coisa interessante. Não sei se esse conceito é claro para todo mundo, mas o plano de Deus era para o povo de Deus, para o povo lá de Israel. Amém? Todos os outros que não faziam parte de Israel eram chamados de gentios. Então, os gentios eram um povinho. Não era nada, não era ninguém. Na verdade, não era povo. A Bíblia diz que não era povo, né, Bispo Deusmene? Não era nem povo, né? Nem era considerado povo. Nós éramos gentios, não éramos considerados nem povo, mas olha o que a Bíblia diz. Os gentios que não eram povo de Deus, hoje são não só povo, mas são filhos legítimos. Lá em Romanos 9, 25 diz assim, como diz ele também em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada. E mais, acontecerá que no mesmo lugar em que lhes foi declarado, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Você se tornou não só povo de Deus, gentio, diga para o seu irmão, seu gentio. Hoje, tu não é só povo não, tu é filho legítimo. Pedro diz que nós agora somos povo, geração eleita, nação santa. E Paulo está dizendo que nós não somos só povo, não. Nós somos filhos legítimos do Deus vivo. Amém?
Diga assim, eu sou família de Deus. Então, queridos, nós não fomos predestinados, não. Nós fomos amados de antemão. Somos frutos de uma escolha amorosa de Deus. Essa é a verdade. E qual é o propósito de Deus para essa grande família? Qual é o propósito de Deus para você, como grande família de Deus, como parte dessa grande família, como filho? Todo pai sonha com seu filho. Tem sonhos para o seu filho, sim ou não? Tem pais que são tão pouco inteligentes que ele quer obrigar o filho a ser o que ele é. Ah, eu sou odontólogo, minhas filhas têm que ser, meu filho tem que ser. Né, Neto? Geralmente o filho quer encaminhar, o pai quer encaminhar o filho para ser a mesma coisa que ele é. Meu filho tem que ser policial. Não? Glória a Deus. Você está preparado para aceitar o seu filho ser o que ele quiser? Muitas vezes nós pais queremos de alguma maneira tomar dos nossos filhos essa decisão. Impedir que eles tenham as suas próprias decisões. Mas os nossos filhos precisam ser obedientes, precisam nos honrar, mas eles precisam ser autônomos. Eles precisam ter as suas próprias decisões. Viu, queridos? Mas qual é o propósito de Deus para nós como filhos? Deus também tem sonhos para nós. Eu vou deixar essa pergunta para você estudar. Senhor, o que o Senhor espera de mim como pai? Qual é o propósito do Senhor para a minha vida como pai? Talvez você esteja vivendo sua vida do jeito que você quer. Porque se tem uma coisa que é verdade, que pais pouco inteligentes querem obrigar os seus filhos a seguir os seus caminhos, né? Isso é uma verdade. Mas também, por outro lado, é uma verdade que nós pais só queremos o bem para os nossos filhos, sim ou não? Nós queremos para os nossos filhos o melhor. E Deus não é diferente, Ele quer o melhor para nós. Ele tem propósito para nós. Lá em Gálatas capítulo 4, eu espero que você consiga acompanhar tantos textos que eu estou lendo. Mas eu preciso confirmar com os textos aquilo que eu estou dizendo. Gálatas 4, 1 diz assim: afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, preste atenção, e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E Ele clama, Abba, Pai. E aí o texto seguindo o texto, o versículo 7 diz assim: portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Você se alegra por ser herdeiro? Qual é o propósito de Deus para a sua grande família, para os seus filhos? Que os seus filhos sejam herdeiros dele, de toda a sua riqueza, de toda a sua beneficência, de toda a sua misericórdia, de toda a sua graça, de todo o seu poder, de toda a sua unção. Que os seus filhos sejam herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 14, 17, se somos filhos, então também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participamos da sua glória. O propósito de Deus para a sua família é que a sua família participe da sua glória. É que um dia nós possamos realmente estar todos juntos participando da sua glória. Amém? Eu poderia dizer aqui tantos propósitos de Deus para as nossas vidas.
envolveria tanta coisa e não daria tempo. Mas busque o conhecimento sobre isso, estude sobre isso. Agora, quais são as características da família de Deus? Sabe, queridos, não é só dizer, eu também sou filho de Deus. Você já ouviu alguém dizer isso? Você se parece com o Pai? Você tem a aparência do Pai? Você tem a natureza do Pai? Você tem as características do Pai? Dizer que é filho é fácil, provar já não é tão fácil. Porque os filhos de Deus, eles têm uma característica diferente. Apóstolo, todo mundo é filho de Deus? Não. Segundo a Bíblia, não. Todo mundo é filho de Deus? Sim ou não, gente? Não. Para ser filho tem que ter característica do Pai. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12, o quê? Que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Se recebeu o poder para se tornar filho, é porque não era. E o filho tem que ter a característica do pai. A família de Deus, os verdadeiros filhos de Deus têm uma característica diferente. Então pode ter uma pessoa aqui nessa igreja que congrega aqui há 19 anos e não é filho de Deus. Eu espero que não tenha. Porque quando eu olho para vocês, eu acho vocês todos lindos e parecidos com Deus. Amém? É claro que tem uns que têm assim, umas ações assim, um pouco estranhas às vezes, né? Né, Margarida? A gente fala, parece que está tendo aqui uma atitude assim meio estranha. Uma característica que não é muito normal de filho de Deus. Mas isso é coisa passageira. Logo passa. Viu? Logo há pedido de perdão, logo há arrependimento, logo há derramar da graça de Deus. Então, eu acredito que todos são filhos. Mas tem muita gente, queridos, congregando nas igrejas uma vida inteira, mas não tem o DNA do Pai, não tem a natureza do Pai, não tem a característica do Pai. Diga misericórdia. Então, quais são as características da família de Deus? Uma delas é o amor entre irmãos. Olha que coisa linda. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. O diabo também tem filho. Diga misericórdia. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus. 1 João 3,10. E os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus. Nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Eu não gosto muito desse irmão. Eu não vou com o jeito dele. Meu espírito não bate com dele. Então, ou você é filho do diabo ou ele. Um dos dois. Porque quando são irmãos, o espírito bate. Esses dias eu estava no açaí, pondo um açaí, tinha um senhorzinho do meu lado, alegrinho, conversando. Eu virei para ele e falei assim, o senhor é crente, não é? Ele falou assim, sou. Por que você sabe? Eu falei, meu espírito comunicou aqui. O senhor é filho de Deus, o senhor é meu irmão. Sim ou não, você já teve essa experiência? Todo mundo já teve. Todo mundo já teve essa experiência. Quando você olha para um irmão seu, você logo reconhece. Há algo que atrai você para aquela pessoa, sim ou não? Porque é uma característica dos filhos de Deus. O amor entre irmãos. 1 João 4,7 diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Eu amo meu irmão, mas quando Deus está falando de amor, Ele está falando de um amor sacrificial. Ou sacrificial. Não é um amor só de palavras. É um amor que está disposto a pegar o irmão, pôr no carro e levar lá. Onde é o bairro mais longe daqui, gente? Lá no Costa Esmeralda Norte. Wanderlândia? Wanderlândia não é bairro, misericórdia. Onde você mora, irmão?
Eu moro lá em Vanderlândia. Entra aqui, meu irmão, vou te levar lá. Já é alguma coisa, já é uma prova de amor. Quando você sai da porta da igreja, você olha se alguém está ficando aí na porta, queridos. Você olha se alguém está aí com 2, 3 crianças, sem ter como ir para casa. Você olha isso? Não, eu amo meu irmão. Mas você, quando sai da porta da igreja, você, não, já estou cansada, estou com pressa, quero ir para casa. Deus me livre, esse irmão, essa apóstola mora lá no Nova Araguaína. Misericórdia. Esses dias terminou o curso aqui. A gente tem aqui um grupo terapêutico, viu, gente? Quem quiser fazer parte, aqui na sexta-feira, às 19h30. E aí eu vim para cá, falei assim, eu vou, e Deus vai levantar alguém para me trazer em casa, né? Porque estou sem carro, o carro está estragado. Alguém me trouxe e me deixou aqui. Na hora que terminou o curso, eu fiquei olhando, falei, para quem é que eu vou? Eu tenho dificuldade de pedir, gente. Pensa numa pessoa que tem dificuldade. E eu fiquei olhando, olhei assim para a Catiúcia, falei, acho que vai ser a Catiúcia. Catiúcia, você pode me levar em casa, minha irmã? Eu estou a pé. Posso, agora. Falei, você mora lá para aqueles lados, né? Mesmo se não morasse. Então, queridos, é um amor de sacrifício. Não é um amor só de palavras. A própria Bíblia diz o quê? Não amemos só de palavras. A família de Deus tem uma característica, o amor sacrificial. Esteja disposto a sacrificar alguma coisa pelo seu irmão. Isso não é fácil. Porque nossa vida é muito corrida, nossa vida é muito assoberbada, nossa vida já é muito difícil. Viver não está fácil, sim ou não? Parece que todo mundo está no limite, parece que todo mundo está nas últimas. Parece que todo mundo está na misericórdia. E muitas vezes nós encontramos muito mais ações amorosas no mundo do que dentro da igreja. Muitas vezes nós encontramos muito mais generosidade, muito mais graça, muito mais misericórdia lá no mundo. Isso não pode acontecer. Porque se acontece, é uma prova de que não somos filhos de Deus. Amém? Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amém? Gente, o apóstolo João, você sabe que o apóstolo João era conhecido o apóstolo do amor, certo? Todo mundo sabe disso. Ele só falava sobre amor. Coloca aí, gente, 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém declarar, vamos dizer junto? Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, a quem não enxerga, a quem não apalpa. Não pode. É mentira. Efésios 5:1, portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Jesus se entregou a Deus por nós, como sacrifício. Outra característica dos filhos de Deus é a pacificação. Olha o que diz Mateus 5:9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe aquele povo fofoqueiro, cheio de contenda? Não é filho de Deus. Diga para o seu irmão, não é filho de Deus. Não, não é. Sabe aquele povo que gosta de falar dos outros, que gosta de acusar? Aí o meu sogro dizia os dedinhos dele. Enquanto você aponta um para o seu irmão, tem 3 apontando para você. Ouvi meu sogro dizer isso muitas vezes. Alguém ouviu? Muitas vezes. Meu sogro foi meu pastor há muitos anos, então eu ouvi ele falar isso muitas vezes. A gente tem uma mania de evidenciar os defeitos dos nossos irmãos. Ah, gente, isso é tão vergonhoso, não é? Eu fico com vergonha de mim mesmo quando eu faço isso. E eu faço isso.
Vou confessar meu pecado. Denise, mas vou te falar, viu? Fulano de tal, você viu? Mas como é que pode? A Denise me escuta. Depois eu falo, que vergonha, Márcia. Você não toma vergonha na cara, não? Como é que pode? Por que você faz isso? Para que evidenciar o defeito do irmão? Não precisa. Todo mundo está vendo. Não precisa você mostrar. Não precisa, irmão, você falar que o seu irmão tem defeito. Todo mundo está vendo. Não precisa você falar para ninguém que eu tenho defeito. Sabe por quê? Porque como líder, todo mundo vê os meus defeitos. Mais do que eu gostaria. Muito mais do que eu gostaria. Então não precisa você chegar e falar. Você viu a apóstola? A apóstola é nervosa demais. Apóstola é isso, apóstola é aquilo. Não gosto dela. Tem gente que não gosta de mim, nem conversou comigo, nem viu o tanto que eu sou maravilhosa e não gosta de mim. Eu não entendo isso. Se uma pessoa disse que não gostava de mim, eu falei, mas ela nem me conhece, a gente nunca nem conversou, por que ela não gosta de mim? Não, ela não gosta de você. Meu Deus, o que eu faço para essa pessoa gostar de mim? Eu tenho uma necessidade que as pessoas gostam de mim. Eu estou tratando isso, viu, gente? Diz que psicólogo é o povo mais complicado que tem, né, irmão? Psicólogo, não é? Diz que quando não tem jeito, eles vão lá para a psicologia, para ver se, né? Para ver se entende, se compreende, né? Então, eu tenho problema com isso. Meu pai não gostava de mim, aliás, não gosta até hoje. Então, eu tenho necessidade que as pessoas gostem de mim. E aí, quando alguém diz que não gosta de mim, eu fico meio frustrada, sabe? Eu fico, não é possível, gente. Não tem cabimento. Então, não precisa você evidenciar o defeito do irmão. Você não está pacificando a situação. Quando alguém for te contar um problema, não ponha mais lenha na fogueira, não. Um dia eu falei para uma discípula, falei, sabe qual é o seu problema, minha irmã? Que quando o negócio está difícil, você põe mais lenha, põe gasolina. Seu desejo é ver o fogo subir. Em vez de você jogar água e apagar, você joga gasolina. Pelo amor de Deus. Diga, não é filho de Deus. Não é característica de filho de Deus. Para finalizar, que eu sei que você já está cansado, mas aguenta mais um pouquinho aí. Uma outra característica dos filhos de Deus, da família de Deus, é a superação. É a vitória. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Olha que palavra maravilhosa. Diga glória a Deus. 1 João 5,4. Pode aplaudir o Senhor. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. A fé é o quê, gente? Baseada naquilo que eu não estou vendo. Lá em Hebreus diz que fé é a certeza, é a convicção de fatos que não estou vendo. Então, os filhos de Deus têm essa característica. Está tudo dando errado, ele está dizendo, vai dar certo, em nome de Jesus. Sim ou não? Sabe aquele povo que anda desanimado, frustrado, derrotado? Não é filho de Deus, não. Não é filho de Deus. O apóstolo não está dizendo que a vida cristã é simples de entender, fácil de viver, não é isso que ele está dizendo. Mas que todo aquele que é nascido de Deus recebe com o Espírito Santo a capacidade de olhar para os desafios, para as provas, com a mente de Cristo. Está lá na King James, comentário do texto. Está dizendo isso, o comentário do texto da King James, ó. O apóstolo não está afirmando que a vida cristã é simples de entender e fácil de viver, mas que todo aquele que é nascido de novo recebe com o Espírito Santo a capacidade de olhar para os desafios e as provações com a mente de Cristo. Então, uma das características do povo de Deus é isso. O povo de Deus, os filhos de Deus, a família de Deus, uma das características é a superação. Você supera uma dificuldade, você supera uma provação, você supera uma tribulação.
Você supera um filho nas drogas, você supera a perda de um filho, você supera uma perda de um emprego. Talvez, sabe o que acontece? Porque nosso conceito de vitória às vezes está equivocado. Porque vitória para nós é estar com a conta cheia de dinheiro. Aí é vitória. Aí é tudo bem. Minha conta está recheada de dinheiro, está tudo bem. Meus filhos estão uma bênção, está todo mundo estudando, todo mundo se formando, todo mundo casando, todo mundo prosperando. Então, isso é vitória. Quando morre alguém na família com câncer, é derrota. Quando perde o emprego, é derrota. Quando as coisas não funcionam direito, é derrota. Quando o filho dá trabalho, é derrota. Não, querido. A Bíblia diz que se eu recebo Deus como Pai, eu tenho que receber a correção. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas a Bíblia diz isso, que o filho aceita ser corrigido, recebe a correção. E a correção de Deus vem através das dificuldades, das tribulações. Então, muitas vezes, nós nos achamos, olhamos para a nossa vida e pensamos, não, minha vida é uma derrota, é um fracasso, é uma ruína. Porque as coisas não estão funcionando como eu gostaria. Não estão. Deixa eu te falar uma coisa, minha vida não está do jeito que eu gostaria. Não está. Mas eu não estou derrotada. Amém? Se eu tivesse, eu não estava aqui pregando. Eu não estaria aqui pregando. Tem dia que você está assim, o negócio está meio difícil. Você levanta o dia assim, você levanta de manhã e fala, Senhor, hoje só Tua graça. Hoje só Tua misericórdia. É só eu que vivo assim? Hein, Jordão? Senhor, tem misericórdia. Se o Senhor não me der graça hoje, eu não dou mais nem um passo. Eu não chego nem até amanhã. Vamos ficar de pé?